Bora mudar de assunto para falar sobre o Corinthians. Cadê o presidente Osmar Stabile? Essa pergunta foi feita por praticamente todo mundo que teve acesso à delegação alvinegra lá em Fortaleza. O Corinthians perdeu nessa quarta-feira para o Fortaleza, na capital cearense, por 2-1. E chamou a atenção a ausência do presidente Osmar Stabile, alguém que costuma estar ao lado do time nos jogos em casa e fora. Dá para dizer que o Stabile teve compromissos particulares que o impediram de viajar. O presidente passou por uma limpeza e clareamento dentário, que exigiu repouso. E aproveitou que precisaria de alguns dias de descanso para fazer também um reforço capilar. Parece que a ideia do presidente é ficar um pouco mais descolado, bonito, no estilo. Mas vários opositores se aproveitaram para fazer críticas ao Stabile, entendendo que esse não era o momento mais adequado para fazer qualquer tipo de mudança no seu visual. Corinthians precisando de vitória na briga por vaga em pré-libertadores. Você sabe, depois de perder para o Fortaleza, o Corinthians não consegue mais ficar em 8º lugar no Brasileiro. Dessa maneira, dá para cravar que a última chance de o Corinthians participar da Libertadores do ano que vem é vencer a Copa do Brasil. Para isso, terá de passar pelo Cruzeiro nos dias 10 e 13 de dezembro e pelo vencedor do outro duelo na decisão da Copa do Brasil. A outra semifinal tem Vasco e Fluminense. A saideira sobre o Corinthians: como já era de se esperar, o Shakhtar recusou a proposta de reempréstimo feita pelo Corinthians em relação a Maicon. Até porque o Corinthians deve 1 milhão de euros e já foi, inclusive, condenado pela FIFA. Nos próximos dias, a Corte Arbitral do Esporte deve confirmar o pagamento de 1 milhão de euros. Para que o clube ucraniano negocie o Maicon, há necessidade de quitação dessa dívida e da compra do Maicon por mais 2 milhões de euros. O Vinícius está pedindo para falar sobre os name rights da Neoquímica Arena. Primeira proposta feita pelo Corinthians, a Caixa foi recusada. A troca da dívida do financiamento do estádio por 10 anos de name rights. O Corinthians está tentando convencer a Caixa a fechar negócio por 15 anos. Então, 675 milhões de reais de dívida seriam perdoadas e, em troca, a Caixa teria 675 milhões de... a Caixa teria 15 anos de exposição do seu nome, tá bom? E eu comecei a conversar com uma pessoa que trabalhou na Hypera Pharma e que hoje está num outro conteúdo. E aí a pessoa falou: Nicola, para a Hypera Pharma foi um baita negócio fechar com o Corinthians. Eles têm um estudo lá que mostra que a Hypera Pharma e a Neoquímica passaram a ter uma visibilidade, uma exposição monstruosa, que eles nunca teriam se não tivessem se associado ao Corinthians. E é um custo de 15 milhões de reais por ano. Eu falei: mas para a Caixa isso viraria? Essa pessoa falou: viraria demais, Nicola. Por quê? Porque hoje a Caixa tem uma série de concorrentes. Então, por exemplo, você tem o Banco Inter, o Nubank, o C6. Tá muito mais difícil para os bancos se tornarem atraentes para os consumidores, para os clientes. E a Caixa perdeu muito do espaço que tinha no mercado por conta desses novos bancos. Eu, por exemplo, tenho conta em um desses bancos. Não vem ao caso de dizer qual, mas eu tenho conta num desses bancos. E eu preferi ter conta num banco desse, mais moderno, com menos taxa, do que ter naqueles velhos. E a Caixa deve ter perdido nesse movimento muita gente. Enfim. Informação exclusiva: o Corinthians tem 2 propostas por Félix Torres. Os interessados são times da Major League Soccer, ambos gostariam de contar com um zagueiro equatoriano por empréstimo. Um desses times, inclusive, já topa condicionar esse empréstimo a uma compra obrigatória em caso de metas batidas. O que pega nesse momento é o salário. Félix Torres tem direito a 750 mil reais por mês, cifra considerada extremamente alta pelos 2 interessados. A ideia de ambos é que o Corinthians ajude com parte dos vencimentos. E aí vem uma observação importante: Félix Torres hoje ganha 750 mil reais por mês, enquanto era atleta do Santos Laguna, faturava 125 mil mensais. Importante contar ainda que foi a compra do Félix Torres que causou o primeiro transfer ban ao Corinthians. Timão não conseguiu pagar a grana ao Santos Laguna, que levou o caso à FIFA, e o Corinthians foi condenado ao pagamento de 41 milhões de reais. Hora de falar sobre o Corinthians. Existe a chance de o Timão enfrentar o Cruzeiro na próxima quarta-feira no jogo de ida da Copa do Brasil sem seu trio GYM. Eu me refiro a Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay.
A situação dos três é preocupante, todos no departamento médico. O caso mais antigo é do Memphis, que voltou da seleção holandesa, enfrentou o São Paulo e acabou machucando o joelho. Já Rodrigo Garro e Yuri Alberto não foram nem sequer relacionados e ficaram de fora da viagem para a partida da noite dessa quarta-feira contra o Fortaleza. O Yuri tem um edema no músculo adutor da coxa, enquanto o Garro teve um estiramento no músculo solear. O Corinthians assegura que terá os três à disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo de ida no Mineirão na próxima quarta-feira. Você sabe, a volta acontece logo na sequência e essa é a última chance de o Corinthians terminar a temporada com título e eventualmente com vaga na fase de grupos da Libertadores da América. O Corinthians ainda tem chance via Campeonato Brasileiro de terminar em oitavo, que lhe poderia permitir a chance de jogar a pré-Libertadores se for campeão da Copa do Brasil, além de embolsar 77 milhões de reais de prêmio e assegurar uma taça segunda da temporada. O Corinthians ainda teria a oportunidade de ir direto para a fase de grupos da Liberta. E o Corinthians terminará o Campeonato Brasileiro de 2025 com sua pior campanha no torneio nacional desde 2018. Você sabe, nessa quarta-feira, o Corinthians foi ao Castelão e perdeu para o Fortaleza por 2-1. Nesse momento é o 10º colocado com apenas 46 pontos conquistados. Na última rodada enfrenta o Juventude dentro de casa. Ainda que vença, já dá para cravar que o Corinthians terá sua terceira pior campanha na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. A pior campanha do Corinthians desde então era essa de 2018. Time muito irregular, que não contou, por exemplo, diante do Fortaleza com seus três principais jogadores, Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro, todos entregues ao departamento médico. Corinthians do Dorival Júnior parece ser o time que escolhe jogos. Isso é muito ruim, especialmente para um torcedor que sempre preferiu jogador de raça àquele jogador extremamente técnico. A salvação do Timão em 2025 pode ser a Copa do Brasil. A partir da próxima quarta-feira, o Corinthians começa a decidir uma vaga na final do torneio contra o Cruzeiro, jogo de ida no Mineirão, partida de volta dentro de casa. Só para completar, apesar dessa péssima campanha no Campeonato Nacional, o Corinthians terminará a temporada como o único time paulista grande com título. O Palmeiras, o São Paulo e o Santos não ganharam nada. O Corinthians venceu o Campeonato Paulista e ainda pode ficar com a Copa do Brasil. E o Corinthians espera anunciar nas próximas horas a renovação do seu contrato de patrocínio Master. Na noite dessa terça-feira, o presidente Osmar Stabile recebeu no Parque São Jorge os executivos da Esporte da Sorte. E as partes chegaram a um acordo para prorrogação do atual contrato com direito a um belo reajuste. As cifras ainda não foram reveladas. O que se sabe é que o atual vínculo garante ao Corinthians 103 milhões de reais por ano. Desde que o Flamengo, na metade do ano, fechou com a Betano por 268 milhões de reais, o Corinthians exigia da Esportes da Sorte cifras muito superiores. Esse acordo está encaminhado e deve ser confirmado a qualquer momento. O primeiro a tratar sobre o assunto foi o jornalista Luiz Fabiani. Na manhã dessa quarta-feira, antes de gravar o vídeo, perguntei ao presidente Osmar Stabile sobre essa renovação e o presidente admitiu que as conversas estão em estágio avançado. Nesse momento, o Flamengo embolsa 268 milhões por ano, o Corinthians 103 milhões de reais por ano e o Palmeiras 100 milhões de reais anuais. Depois aparece o São Paulo com 78 milhões. Com o problema do patrocínio Master resolvido e mais dinheiro em caixa, o Timão passa a cuidar de forma prioritária das tratativas com a Caixa pelos name rights. Já havia contado para vocês sobre a enorme expectativa em relação a um acordo com o Banco Estatal para a cessão dos name rights do Estádio Alvinegro por 15 anos em troca do perdão da dívida do financiamento. Hoje o Corinthians deve 675 milhões de reais ao banco. Para completar o noticiário, contar que o Corinthians enfrenta o Fortaleza na noite dessa quarta-feira no Castelão com muitas baixas. Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro não viajaram com o time, serão poupados por conta de problemas físicos. Mateuzinho e Charles também estão fora. Corinthians que atrasou o pagamento da primeira parcela do 13º para funcionários do Parque São Jorge. O pagamento deveria ter sido feito na última sexta-feira. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.